A igreja acabou? Essa foi a pergunta feita por uma jovem mãe que chegava à igreja com seus 2 filhos justamente quando o culto estava terminando. Mas um recepcionista lhe informou que uma igreja próxima oferecia um segundo culto, que começaria em breve. O recepcionista ofereceu carona e ela aceitou muito agradecida. Essa situação nos faz pensar, será que a igreja realmente acaba quando o culto termina? A igreja nunca acaba. A igreja de Deus continua para sempre. E essa é uma verdade profunda que precisamos entender. A igreja não é um prédio frágil. Ela é a família fiel de Deus, como escreveu Paulo. Concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Hoje, vamos refletir sobre a Igreja de Deus e os dons que Ele concede aos seus filhos. Para nos ajudar nesse assunto, preparamos um guia de estudo do episódio de hoje. Para ter acesso a ele, escaneie o QR Code que aparece para você agora ou visite o nosso website, estaescrito.ca. Começa agora o Está Escrito Canadá. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. A comunidade de pessoas que acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é conhecida como igreja. Em continuidade do povo de Deus nos tempos do Antigo Testamento, somos chamados para fora do mundo e nos unimos para prestar culto, para comunhão, para a instrução na palavra, para a celebração da ceia do Senhor, para o serviço a toda a humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho. De Cristo, a palavra encarnada, revelada nas Escrituras, a igreja recebe sua autoridade. A igreja é a família de Deus, adotados por Ele como filhos. Seus membros vivem como base no novo concerto. A igreja é o corpo de Cristo, uma comunidade cristã cuja cabeça é Jesus. A igreja é a noiva pela qual Cristo morreu para purificar e santificar. A Bíblia retrata a igreja como uma instituição divina, chamando-a de Igreja de Deus. Jesus investiu a igreja como divina autoridade. Ele afirmou: "E sobre esta pedra edificarei minha igreja. As forças todas do inferno nada poderão fazer contra ela." Cristo estabeleceu a igreja cristã sobre si próprio, a rocha viva. Seu próprio corpo deveria ser sacrificado pelos pecados do mundo. Isso seria o ato de ferir a rocha. Coisa alguma poderia prevalecer contra uma igreja construída sobre tão sólido fundamento, por Ele mesmo representado. Dessa rocha, as águas vivas, vivificadoras haveriam de fluir para saciar a sede das nações. Conseguimos compreender a natureza da igreja quando observamos suas raízes no Antigo Testamento e as várias metáforas que o Novo Testamento utiliza ao falar a seu respeito. Contudo, a igreja do Novo Testamento difere de uma forma significativa do que é apresentado no Antigo Testamento. A Igreja Apostólica se tornou uma organização independente, separada da nação israelita. Fronteiras nacionais foram removidas, concedendo à igreja um caráter universal. Em lugar de uma igreja nacional, tornou-se ela uma igreja missionária, cuja existência tinha em vista cumprir o propósito original de Deus
e que foi reafirmado por divino mandato de seu fundador, Jesus Cristo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Em seu amor, Deus concedeu a cada membro de sua igreja pelo menos um dom espiritual que habilita o membro a desempenhar uma função vital. Da mesma forma como cada órgão é vital para todo o corpo humano, o completo êxito da missão da igreja depende do funcionamento de cada um dos dons espirituais concedidos aos membros. Quão bom pode ser um organismo sem o coração? Quanto perde ele de sua eficiência na falta de um olho ou de uma perna? Se os membros não desenvolverem seus dons, a igreja será morta ou cega, ou pelo menos aleijada. Contudo, há que se observar que esses dons especiais, distribuídos por Deus, não constituem um fim em si mesmos. Um dos dons muito mal compreendidos é o dom espiritual de profecia, que está listado entre os dons concedidos pelo Espírito Santo, em 1 Coríntios 12:10 e Romanos 12:6. E o apóstolo Pedro reafirmou a profecia de Joel, falando da manifestação do dom profético antes do fim do mundo. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Devido à realidade do dom espiritual de profecia, Cristo advertiu sobre o mau uso ou mesmo engano quanto ao tal dom. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. Pedro também alertou. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o Mestre, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Por tal realidade, o apóstolo João nos aconselhou a verificar e atestar se o dom de profecia é verdadeiro. Queridos amigos, não deem crédito a todos os que dizem que são inspirados por Deus. Ao contrário, ponham-nos à prova e verifiquem se o espírito que eles têm é o mesmo de Deus ou não, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Voltaremos em instantes para estudarmos a palavra de Deus. O Está Escrito Canadá está organizando uma Mission Trip a São Tomé e Príncipe, com as nossas ações de 20 a 27 de julho de 2024. Durante a nossa Mission Trip, você poderá ter a oportunidade de ser as mãos e os pés de Cristo, vindo conosco ou patrocinando as nossas iniciativas nas comunidades locais com dedicação inabalável. Seja fornecendo ajuda essencial, cuidando de crianças, distribuindo bíblias ou construindo salas de aula ou igrejas, seus esforços farão uma diferença tangível e duradoura na vida das pessoas que estaremos servindo. Esta Mission Trip a São Tomé e Príncipe é mais do que uma simples viagem, é uma oportunidade de ser um catalisador de mudanças, de causar um impacto duradouro e de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem concedido a você. Venha conosco nessa jornada, viajando conosco ou doando hoje para realizar um profundo impacto na vida daqueles que serviremos em São Tomé e Príncipe. Agende um momento conosco para entender melhor o projeto e explorar como você pode contribuir de forma significativa com essa iniciativa em São Tomé e Príncipe. Doe agora mesmo, clicando no botão Doação em nosso website, estaescrito.ca, e escolhendo o destino de sua doação, Impacto São Tomé e Príncipe. Lembre-se das palavras de Cristo, que ao fazermos o bem a alguém, estamos fazendo ao próprio Cristo. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Faça a diferença hoje. Comprometa-se com o Impacto São Tomé e Príncipe. Seja muito bem-vindo ao programa Está Escrito Canadá. Nós estamos nessa jornada pela Bíblia Fácil, um guia de estudo e vendo tema por tema. Eu espero que você tenha a sua cópia gratuita do Bíblia Fácil. Bem, hoje temos um assunto tão importante, mas antes de falarmos do assunto, vamos saudar o nosso convidado. Professor Leandro, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pastor, a você e a Rebeca, pela oportunidade preciosa de estudar a Bíblia com o nosso querido telespectador. É um privilégio para a gente ter o professor Leandro conosco. Um privilégio, uma alegria, a gente está aprendendo nessa jornada, está sendo muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bem. Chegamos achando que é um assunto importante, né, do nosso estudo, que é sobre igreja, né? E eu acho que até antes de entrar, a gente precisa definir que igreja não é prédio, igreja não é um culto, né? Igreja vai muito além de uma estrutura. Biblicamente, o que seria igreja? É uma excelente pergunta, pastor. Igreja, a palavra grega igreja, eclesia, ela se refere a uma congregação. Então, uma reunião de pessoas que exercem uma fé salvadora em Cristo se reúnem para adorar a Deus, celebrar a salvação e para se prepararem mutuamente por meio do exercício dos dons espirituais para trazer outras pessoas para o caminho da salvação. Então, o sentido original é de uma congregação. O curioso, pastor, é que a Bíblia mostra que mesmo que o sentido primário de igreja seja uma reunião, uma assembleia de pessoas, ela vai contra este conceito popular de que diz o seguinte: bom, já que em João 4, 23 e 24, Cristo diz, para eu adorar a Deus em espírito e em verdade, então eu não preciso ir a um templo. Existem muitos que se intitulam como os desigrejados. Só que biblicamente, por exemplo, no Salmo 84, 10, Davi diz assim, ó, um dia em teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Então, era costume deles adorarem a Deus no templo. E aí em Hebreus 10, 25 é dito que quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, mais necessário é congregar. Então algumas pessoas querem pensar que elas são uma igreja isolada, ilhas, mas não é assim. Para eu poder me aquecer espiritualmente e exercitar os dons, eu tenho que me reunir com uma assembleia de pessoas. Óbvio, né, como o pastor bem disse, igreja não é um templo, simplesmente. É um lugar onde você se reúne com pessoas. Porque o sentido original é uma assembleia, uma congregação de pessoas. Porém, este conceito secular de que não, eu adoro a Deus em casa, não preciso de igreja, ele é um conceito realmente estranho para o texto bíblico. E expandindo essa ideia de que a igreja não é só o templo, para algumas pessoas a igreja é um clube social, né? É o lugar para se encontrar, para socializar. Mas qual que é a real função da igreja? Olha, excelente pergunta, Rebeca. 1 Coríntios 12 é um capítulo que eu recomendo a leitura para o nosso telespectador. Mas aqui diz que o propósito da igreja, por exemplo, no versículo 12 diz assim, porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação à igreja. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, que é o Espírito Santo, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, de acordo com esse texto, qual é a função da igreja? Né? É as pessoas se unirem num corpo, por isso que a igreja é comparada a um corpo espiritual de Cristo, para que cada membro deste corpo, ao exercitar a sua função e o seu dom, desenvolva a si mesmo, desenvolva outros e traga mais gente ainda para a comunhão e para a adoração. Então ela tem esta função unificadora, preparar um povo
para a volta de Cristo. E em João 10,16, Cristo fala que ele quer reunir outras ovelhas ao seu aprisco, então haverá um rebanho e um pastor. Muito bem. E se uma pessoa que está estudando e está procurando esse local onde vai congregar, né? Parece que hoje o que mais tem é igrejas, templos. Como que a pessoa pode discernir qual buscar? Baseado no gosto dela? Eu gosto daquela porque tem aquela música, porque tem aquele vitral, ou é tudo escuro. O que deveria ser o ponto de escolha de alguém por uma congregação? Pastor, realmente a tendência da nossa sociedade é escolher uma igreja de acordo com o seu gosto, é criar uma divindade à sua própria imagem e semelhança, só que a Bíblia não autoriza isso. A Bíblia nos mostra que a nossa adoração não é egocêntrica, ela é teocêntrica, ou seja, Deus é o centro. Com base nisso, eu preciso ir à Bíblia e identificar as características de uma igreja. Mas alguém pergunta, mas todos os caminhos não conduzem a Deus? Eu tenho uma notícia, não conduz. Em Mateus 7, 13 e 14, Cristo fala que é a porta estreita que leva à salvação e a porta larga que leva à perdição. Então nem todos os caminhos conduzem a Deus. Óbvio, os filhos de Deus estão em todas as religiões. Deus tem filhos sinceros em todos os lugares, mas isso não quer dizer que a doutrina e a filosofia religiosa seja correta. Porque em Mateus 7, 21 a 23, Cristo fala, isso que é importantíssimo, ele fala de pessoas que vão perder a salvação, mesmo profetizando no nome dele, curando no nome dele e fazendo milagres em nome dele. Então isso é muito sério. Quer dizer que eu não posso escolher uma igreja com base nos meus critérios e nem usar o milagre em si mesmo como um critério e nem a expulsão de demônios. Quais são os critérios? Em resumo, critério número 1, João 13, 34. Tem que ser uma igreja em que as pessoas se amam. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. João 13, 35, na verdade. Critério número 2, de Tiago 1, 27. Ajudar os pobres e suas viúvas em suas necessidades. Porém, isso não é uma obra assistencial simplesmente. Né? Por quê? Porque em Apocalipse 14, 12 é um outro critério. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, uma igreja, ela não ajuda um pobre como um fim em si mesmo. Ela ajuda este pobre a ter o alimento físico, roupa, mas para conduzir esta pessoa para uma relação profunda com Cristo, de amor e de obediência. Então, se Apocalipse 14, 12 fala que a guarda dos mandamentos é uma característica também, então a igreja não pode ensinar a abolição da lei. Se ela ensina a abolição da lei, mesmo que lá tenham muitos filhos de Deus sinceros, ela não se enquadra na característica de Apocalipse 14, 12. E uma outra característica, um quarto critério que poderíamos utilizar é o de Apocalipse 19, 10. Ali diz que o testemunho de Cristo é o espírito de profecia. O que é isso? É o Espírito Santo que dá o dom profético. Então, quando uma igreja valoriza o dom profético, tanto de dos profetas canônicos, que tem livros na Bíblia, quanto de um profeta não canônico, também é uma característica interessante. Por quê? Porque o profeta não canônico, mesmo que não tenha livros no cânon bíblico, ele é inspirado. Então, esses são alguns dos critérios que deveríamos considerar. Interessante você falar do profeta não canônico e o canônico. Eu sei que tem um texto bíblico que fala que os profetas deixaram de existir depois de João, alguma coisa assim. Você pode esclarecer essa parte? Claro, essa é uma pergunta muito importante, Rebeca, pelo seguinte: muitos cristãos, quando falamos num profeta não canônico, eles pensam o seguinte: não, o dom profético não pode mais existir porque o dom profético usado por algumas seitas é para substituir a Bíblia ou para corrigi-la. Então, muitos usam Lucas 16, 16 para dizer que o dom profético se encerrou com o apóstolo João, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse. E aí o texto fala assim: a lei e os profetas duraram até João. Só que tem um detalhe. No original, está assim: a lei e os profetas até João. Aí o telespectador pergunta, por que está o termo duraram? Se o telespectador perceber, na versão, por exemplo, Almeida, revista atualizada, esse termo duraram está em itálico.
O que isso indica? Essa palavra entalho quer dizer que o tradutor colocou aquele termo para tentar dar um sentido ao texto, mas ele não está ali. Mas se nós irmos para Mateus 11:13, que é o texto paralelo, lá diz assim: a lei e os profetas profetizaram até João. É por isso que a Nova Versão Transformadora, NVI, King James atualizada, preferiram o termo profetizaram do que duraram, porque isso está no original, no texto paralelo. Então, quando diz assim que a lei e os profetas profetizaram até João, não está falando que em João termina o dom profético, mas que até João, o Antigo Testamento e a lei de Moisés cumpriu o seu papel de falar da vinda do Messias. Então, esse é o propósito. Prova disso é que depois de João, as 4 filhas de Filipe foram profetisas, Atos 21, 8 e 9. Em Atos 2, 17 e 18, promete-se o dom profético para os últimos dias. Então, não há um cessar do dom profético após o apóstolo João, né? Então, se esse dom profético ele é real para os dias de hoje, segundo as Sagradas Escrituras, como eu posso identificar aquilo que seria um dom profético correto ou falso? Porque a própria Escrituras diz que nós devemos testar, né? Não devemos acatar necessariamente todo mundo que diz, tem uma visão, tem um sonho, tem uma mensagem para você, né? Que orientação você poderia nos dar? Temos alguns critérios bíblicos muito interessantes, pastor. O primeiro critério que eu posso me lembrar agora é Jeremias 28, 9. Ali diz que o que um profeta diz tem que se cumprir. Só que não é só um critério. Alguns pensam, bom, se a palavra deste aqui se cumpriu agora, então ele é um profeta verdadeiro. Não. Esse é um dos critérios. Segundo critério, tem que falar de acordo com a lei e o testemunho, com a Bíblia. Isaías 8:20. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Esse é o segundo critério. Terceiro critério, 1 João 4, 1 e 2. Tem que aceitar a encarnação de Cristo. Se negar a encarnação do divino Cristo, é um falso profeta. Quarto critério que podemos estabelecer, 1 João 5, versos 12 e 20. Tem que aceitar a Cristo como Filho de Deus, ou seja, a divindade dele. Então não pode negar a divindade dele. E Mateus 7, 21 a 23, né, tem que estar de acordo também com a lei de Deus. Então esses são alguns critérios muito importantes. E o principal, até que eu lembrei, Mateus 7, 15 e 16, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Então veja, aquele que se diz profeta, a vida dele condiz com o que ele prega ou ele prega uma coisa e vive outra? Isso é fundamental. Então, mediante as coisas que você está explicando aqui do que é um profeta verdadeiro, existe algum profeta verdadeiro nos dias de hoje? Sim, olha que curioso. Em Atos 2, 17 e 18, a Rebeca é dito que nos últimos dias vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou seja, o dom profético será importante por quê? Porque justamente por existirem falsos profetas. Se não existir um profeta verdadeiro ou profetas verdadeiros para contradizer o falso, nós somos enganados. Ah, mas a Bíblia é suficiente. Ela é suficiente, mas lembremos, existem falsos profetas que distorcem a Bíblia. Então eu preciso do profeta verdadeiro que me leve à palavra de Deus. E nós cremos, com base em critérios especialmente bíblicos, que Ellen Gold White, cofundadora da Igreja Adventista, ela recebeu o dom profético. E olha que curioso, não se pode fazer como alguns fazem, de colocar Ellen White no mesmo nível, por exemplo, de Joseph Smith Jr., que é o fundador do mormonismo. Eles dizem assim, ela é da mesma forma que ele, ela quer corrigir a Bíblia. Muito pelo contrário. No livro de Mormon, há um propósito claro de pregar um outro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Ellen White era o oposto. No livro Primeiros Escritos, página 78, ela diz o seguinte: recomendo-vos, caro leitor, a Bíblia como única regra de vossa fé e prática. Então, esta é uma característica importante de um profeta não canônico verdadeiro, ou seja, ele é não canônico porque não tem livro na Bíblia, mas a função dele é fazer o quê? Levar a mente da pessoa para a palavra de Deus. O foco é a palavra de Deus. O foco é a palavra, não é o profeta, não é o que ele faz ou deixa de fazer. Então, na vida e obra de Ellen White, nós percebemos os critérios de um verdadeiro profeta. E eu faço um convite, Rebeca e Pastor Douglas, muito especial para o nosso telespectador. Se você tem dúvidas sobre Ellen White, eu nunca ouvi falar,
leia um livro dela sobre a sua área de atuação. Ela não terminou o primário. Por exemplo, você gosta de psicologia, como a Rebeca? Mente, caráter e personalidade. Veja se uma pessoa que não terminou o primário poderia reunir de uma forma leiga, obviamente, todas aquelas informações. Você gosta de educação? Leia Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes. Aí você lê uma obra dela e veja o que nesta obra está ou não de acordo com a Bíblia. Ah, mas Leandro, criticam certos livros de Ellen White. Depois que você ler por você mesmo, faça uma análise. As críticas a Ellen White trazem mais benefício para a minha vida espiritual ou as obras dela trazem mais benefício para a minha vida espiritual? Então este é um convite que eu faço para o telespectador ver que o que nós falamos aqui é bíblico, é real, não é uma invenção, não é uma defesa simplesmente de uma pessoa. Deus pode ter outros profetas? Claro que pode, mas sempre a função do profeta verdadeiro é nunca contradizer o profeta canônico. E Ellen White realmente nunca contradisse. Acho que você colocou muito bem aquelas características que você colocou bíblicas. A gente percebe que Ellen White, ela cumpre essas características, né? Mas em nenhum momento nós entendemos que ela está acima da Bíblia. Exato. Ou veio mudar a Bíblia. Exatamente. Ela veio nos conduzir à Bíblia e a Cristo Jesus. Perfeito, pastor. Que coisa linda. Feche conosco nosso programa com uma oração. Vai ser uma honra. Querido Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a sua palavra, a Bíblia Sagrada, que é a sua suficiente fonte de verdade. Ao mesmo tempo te agradecemos porque o Senhor pode usar profetas não canônicos para nos levarem de volta a esta palavra. Obrigado pela sua graça e obrigado pelas suas verdades reveladas em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você gostaria de estudar mais a Bíblia para compreender este e outros assuntos, quero lhe oferecer gratuitamente o Guia de Estudos Bíblia Fácil. Mantenha contato agora mesmo com a produção do programa e você vai receber este precioso Guia de Estudos para compreender a vontade de Deus para a sua vida e muitos outros assuntos para que perceba a relevância da Palavra de Deus em qualquer área da sua existência. Para receber sua oferta gratuita deste programa, é fácil. Acesse nosso website em www.estaescrito.ca. Envie um e-mail para info@estaescrito.ca. Outra opção é por telefone. Ligue para 1-800-717-2973 ou até mesmo enviando uma carta para Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Que privilégio podemos aprender mais sobre o que é igreja, o que é profecia, a importância desses elementos para a nossa vida hoje. Muito obrigada, professor Leandro. Obrigada a você que tem acompanhado a gente nessa série tão incrível sobre a Bíblia. Até a próxima semana, mas até lá não se esqueça, está escrito, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.